tudo que acontece na vida do crente precisa ter como reação do crente, quer seja bom, quer seja mal, que aconteça na sua vida, precisa ter como reação a sua fidelidade. E nós iniciamos falando o versículo que nós vamos ler, o versículo de número 9. É nele que nós tiramos aqui os pontos para estarmos aplicando. Apocalipse 2:9. Toda a igreja possa ler, por favor. Aliás, é isso mesmo, Apocalipse 2:9. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Agora o verso 10. Não temas nada que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Todos juntos bem forte. Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez. Ser fiel a dar-te-ei a coroa da vida. No primeiro ponto, eu peguei a parte B do versículo. Conheço as tuas obras. E aí vem tribulações. A fidelidade do crente em meio às tribulações. E aqui vem alguns pontos que foram aplicados. Fidelidade na perca de um ente querido, uma tragédia que está sujeita a acontecer com cada um de nós, que Deus nos guarde. Mas se acontecer, seja fiel nesse momento difícil e de dor. Fidelidade na hora das enfermidades. Quem aqui não tem um problema com enfermidade? Hoje a igreja inteira praticamente tem um problema, dor nas costas, dor nas pernas, dor no pescoço, alguma coisa nos seus órgãos, na cabeça e assim vai. Mas mesmo diante das enfermidades, você precisa ser fiel a Deus. E tomei o exemplo de Jó. Fidelidade na hora da tentação, quando o inimigo vem sobre nós para nos tentar. Fidelidade, não se prostituindo, não adulterando, não errando com a família, sendo fiel em todos os aspectos, nesse sentido de tentação, porque Deus é fiel para nos dar o escape no momento da tentação. Todos aqui estão sujeitos a ser tentados, mas todos precisam ter fidelidade para não cair na tentação. Falamos sobre isso. Fidelidade nos negócios, o negociar do crente, comprar, pagar, pegar emprestado, devolver e etc. Tudo isso falamos. Hoje eu quero falar sobre fidelidade na crise financeira. No capítulo 9 do Apocalipse, pegamos a parte B no primeiro aspecto, e hoje vamos pegar a parte C. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza. Fidelidade na hora da crise financeira. Eu estava em casa escrevendo, essa semana passada e também um pouco dessa semana, ampliando esse esboço que o Senhor colocou no meu coração, e me lembrei de algumas coisas. E tem algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, que eu quero que você entenda que são necessárias. Não é de forma pessoal, não é para afrontar nenhum de vocês, é para vos ensinar. É para mostrar um caminho de vitória por meio da fidelidade. Amém? Então, enquanto eu estiver ministrando, vai orando por mim, vai dizendo glória a Deus, tá? Fidelidade na hora da crise financeira. A igreja que estava em Esmirna era uma igreja atribulada, uma igreja que passava todos os tipos de aflição. Eu disse aos irmãos na semana passada que naquela época ser crente era assinar a sua sentença de morte.
Quando alguém aceitava Jesus, sabia que a qualquer momento alguém do governo ou do judaísmo iria pegar essa pessoa, ou pegar um filho, ou pegar o esposo, ou pegar um parente, um irmão, e essa pessoa seria martirizada, queimada, levada para a arena, porque no tempo dessa carta aqui, no ano 82, mais ou menos, quando João escreveu, foi a época que foi inaugurada o Coliseu, e milhares de crentes morriam no Coliseu, e muitos eram torturados. Então, ser crente nesses dias em que essa carta foi escrita, irmão, era saber que você estava sujeito a passar por esses martírios, por essa tribulação toda. E a igreja de Esmirna também era uma igreja que padecia necessidade. Conheça as tuas obras, tua tribulação e pobreza, né? Aquela igreja não tinha recursos financeiros. E mesmo assim, perceba que essa igreja era fiel. Ela não deixava sua fidelidade ser abalada pelas circunstâncias da vida. E aqui eu peguei alguns pontos a ser aplicado. Primeiro, fidelidade quando as portas se fecham. Quando as portas estão abertas e tudo vai bem, é muito fácil ser fiel a Deus, sim ou não? A gente fica feliz, tudo está sobrando, celeiro está cheio, tem para poder emprestar. Quero comprar um lanche numa noite, eu não quero fazer janta, quero comer um lanche, tenho dinheiro para comer o lanche. Quero fazer uma viagem, conhecer, rever amigos, rever parentes, o dinheiro para a viagem está lá. Mas quando as portas se fecham, que se vai os recursos, que você espalha currículo na cidade inteira e ninguém te chama, e começa a se esvaziar o celeiro, e a conta da energia chega, a conta da água, e quem mora de aluguel, a conta do aluguel, e a conta lá da loja, do cartão que você comprou, e chegou o momento de pagar e o recurso não tem, porque as portas estão fechadas. Qual é a atitude do crente? Ser fiel quando as portas se fecham. Manter firme a sua fidelidade. Quantos não perdem a sua confiança em Deus quando as portas se fecham? E se fecham e abrem mão da sua fidelidade. Quando se vê com escassez de tudo, sentem sua fé abalada, entram em desespero, murmuram o tempo todo, até deixam de ir para a igreja, porque está passando uma prova. Alguém precisa ir lá visitar ele. Ah, pastor, estou desanimado. Ah, pastor, a vida está difícil. Ah, pastor, tudo acabou. E o que tem a ver a sua fé com o momento da sua prova? Não é na igreja o melhor lugar para clamarmos a Deus para que as portas se abrem? Não é na casa de Deus, em um culto fervoroso, que o Espírito de Deus usará alguém para nos consolar? Não é na presença de Deus que as portas do céu se abrem, porque ainda que as portas aqui de baixo se fecham, põe na sua mente que as portas do céu jamais se fecham para um crente fiel. Você pode não ter acesso dos recursos de baixo, mas terá acesso dos recursos de cima. Eu fiquei desempregado em Piracanjuba 1 ano. Assim que eu aceitei Jesus, eu fiquei 1 ano desempregado, o ano de 2004. E eu que ia nos postos de gasolina, porque eu era frentista, trocava óleo, trabalhava em posto de gasolina, trabalhei em restaurante, trabalhei em bar, trabalhei em tanto de coisa, sei fazer de tudo um pouquinho. E eu ia naqueles, rapaz, a vaga está aqui, tal dia você volta. E eu chegava lá no outro dia, rapaz, é porque já tinha outro na frente, colocava o outro. E eu desesperado, porque eu estava morando na casa dos outros, na casa do meu tio,
e não tinha dinheiro para nada, não tinha o emprego, nenhuma porta se abria. Tentei em Goiânia para mudar para Goiânia, as portas aqui não se abriam, e um ano desempregado morando na casa dos outros. E eu disse: e o que eu faço? Já sei. Na casa da irmã Edi, no setor, como é que é o nome do setorzinho lá, minha filha, que nós construímos a primeira igreja? Primavera. No setor Primavera, na casa da irmã Edi, tinha um ponto de oração todos os dias das 9 às 10h30 da manhã. Tinha o círculo de oração das 8 às 9, elas vinham, e depois das 9 às 10h30 na casa da irmã Edi tinha um ponto de oração. Isso era todo dia. Juntava em torno de 10, 12, 7, 8 irmãs todos os dias na casa da irmã Edi. O que eu fazia? Fui na irmã Edi e disse: eu posso participar da oração com vocês aqui? Pode. Todo dia no meio da mulherzada estava o jovem Divino Neves. Começaram a me chamar de Divino das Velhas. Oh, Divino das Velhas, o Divino das Velhas, porque eu estava no meio das velhas orando. Mas foi o período em que mais Deus me deu graça, unção e sabedoria para poder, irmãos, crescer no ministério. Foi lá, naquele período de oração, que Deus me fortaleceu. Não tinha dinheiro, mas tinha graça de Deus. Não tinha dinheiro, mas tinha unção de Deus. Não tinha dinheiro, mas Deus me usava nas vigílias, nos cultos. Glória a Jesus. As portas de baixo se fechou, então eu corri para as portas de cima. Até que Deus abriu as portas de baixo, eu fui recebendo do maná celestial. Se as portas se fecharem, irmão, confia em Deus, que tem o controle de todas as coisas. Não fique ansioso, não fique desesperado, não sai reclamando para ninguém. Naquela época ia de casa em casa contando as dificuldades. Hoje se coloca nas páginas de relacionamento, carinha de desgostoso, frase que mostra que você não está bem, querendo que alguém, o que é isso? Ouvir um consolo de alguém, não. Quando as portas se fecharem, corre para os pés de Jesus. Jesus tem a palavra para te consolar. Jesus tem a forma certa de te ajudar no momento da provação. Confia que Jesus cuida de você. No Sermão da Montanha, no capítulo de número 6, quando Jesus fala das solicitudes da vida, Ele diz para nós não andarmos inquietos, preocupados com o que comeremos, com o que nos vestiremos. Isso não quer dizer que você tem que ficar em casa, né, comendo o pão da preguiça e esperando que o emprego venha bater na sua porta. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que correr, ir atrás. Eu ia atrás e falava. Naquela época não era currículo, você chegava pessoalmente. Rapaz, me arruma uma vaga aí. Até de servente, irmão, eu chegava, não arrumava vaga de servente. Tem período que Deus quer nos testar e pronto. Tem período que Deus quer testar a nossa fidelidade. E Jesus nos deu esse conselho. No capítulo 6 de Mateus, verso 31, verso 32 e verso 33, vocês vão ler, por favor. Eu estou pregando sobre fidelidade. Ser fiel até a morte. E até a morte, muitas situações vai acontecer na minha e na sua vida, para que a gente perca a nossa fé e vacile na nossa fidelidade. Mas essa palavra veio ao nosso encontro justamente no momento preciso e importante, para que nós aprendamos a administrar nossa vida em fidelidade. Verso 31, vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Verso 32.
Verso 33. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que eu acabei de dizer para os irmãos? Primeiro, a gente corre atrás das portas do céu. O importante é as portas do céu estarem abertas. As portas da terra, quem abre também é Deus. E Deus tem a chave de todas as coisas. Se Ele abre, ninguém fecha. Mas se Ele fecha, também ninguém abre. E nem sempre uma porta fechada representa algo ruim na nossa vida. Nem sempre. Um dia, Deus teve que fechar uma porta para preservar uma família e preservar a raça humana. Ele fechou a porta da arca e Noé escapou com a sua casa. Aleluia! Um dia, alguém teve que fechar a porta para ver a providência de Deus acontecer na sua casa. Deus mandou com que a mulher, lá no capítulo 4 de 1 Reis ou de 2 Reis, fechasse a porta com seus filhos para que o azeite da botija se multiplicasse. Às vezes a porta tem que fechar para a gente correr para a porta de cima, para ver que a porta de cima tem mais recurso do que as portas de baixo. E Deus faz milagres. Eu me lembro que aqui em Goiânia, uma família da Assembleia de Deus Campo de Campinas, isso tem mais ou menos uns 27, 28 anos, estava desempregada aqui, perto do bairro Goiá, me lembro até onde era, eu vendia polvilho, e eu conheci essa família, perto do bairro Goiá. As portas se fechou, o marido era pedreiro e não conseguia emprego, ela não conseguia nem, naquela época, irmão, mandar, não sei o que, mala, para passar uma mala de roupa, chamava mala de roupa. Ela não conseguia nem uma mala de roupa para poder passar. As coisas começaram a faltar. O marido estava lá desesperado, coitado, era presbítero da igreja. E eles entraram numa campanha de oração. Jesus abre as portas, Jesus abre as portas, Jesus abre as portas. E aconteceu, irmão, que no outro dia eles não iam ter nada para comer. Eles estavam comendo arroz com abóbora. E eu lembro desse negócio de arroz com abóbora. Eu fiquei tão traumatizado com a abóbora que eu passei, irmão, a minha vida quase toda sem comer abóbora. Até hoje, quando eu olho para a abóbora, eu tenho dificuldade de comer abóbora. Não é porque eu acho ela ruim, não. É por causa de uma experiência ruim que eu tive com abóbora. E peguei trauma com abóbora. E eles tinham só arroz com abóbora que eles achavam no monturo para comer. Só que aí tinha acabado o arroz e tinha acabado a abóbora. Não tinha mais nada para comer. E eles estavam em oração na parte da manhã, clamando ao Senhor. E aí o Espírito de Deus falou com ela e disse assim: eu não estou enganado, se eu não estou enganado, tinha um supermercado aqui em Goiânia antigamente chamado Pro Brasília. Não sei se ainda tem, eu acho que era esse Pro Brasília. Não, era esse outro. Era antigo. Isso foi lá no ano de 95, 96. E ela ouviu uma voz e uma voz disse para ela: vai para esse supermercado, enche 2 carrinhos de compra e se dirige para o caixa 2. E ela falou com o marido. E ele disse: minha velha, esse negócio, ouvi agora, Deus falou comigo, para ir lá, pegar, encher 2 carrinhos de tudo que precisa e ir para o caixa 2. Você tem coragem? Ela disse: eu tenho, Deus falou. E foi. Chegou lá, encheu os 2 carrinhos de tudo que ela precisava e queria. E pegou os 2 carrinhos e se dirigiu para o caixa 2. Me lembro ainda que ela disse assim, que tinha uma correntinha e ela engatou a correntinha e saiu puxando os 2 carrinhos. Só que quando chegou no caixa 2, o caixa 2 estava fechado, não tinha ninguém. Caixa 4, caixa 5, caixa não sei quanto, mas o 2 estava fechado. E ela chegou e embicou os 2 carrinhos no caixa 2. Senhora, está fechado aí, é melhor você vir para cá. Não, vou ficar aqui. Mas não tem ninguém para atender a senhora, mas eu quero ficar aqui. Minha senhora, não, eu quero ficar aqui. E o marido já agoniado, apertado, olhando para a mulher: minha velha, deixa esse trem embora.
Não, Deus mandou, é aqui, vou ficar aqui. Aí de repente chega uma moça para abrir o caixa 2. Sorri para ela e disse: a senhora estava confiante de que viria alguém para o caixa 2? Ela disse: estava. Eu sabia que você viria para o caixa 2. Muito bem, ela tirou a plaquinha, abriu, tirou aquela tampinha e ligou lá os computadores, papapá, tá arrumando lá direitinho e tal. E ela começou a passar as compras e o marido apertado dizendo: e agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? De repente, o alto-falante do supermercado disse: essa rede de supermercado entra numa promoção, não sei o que, não sei o que. E o primeiro cliente que for para o caixa 2 terá a sua compra completamente gratuita e vai levar para casa. E ela começou a gritar dentro do supermercado, exaltar, glorificar, aleluia. Quando a porta de baixo se fecha, vai para a porta do alto, porque testemunho glorioso vai nascer, para você contar para a igreja que vale a pena ser fiel quando as portas se fecham, meu irmão. Eu poderia essa noite contar testemunho de porta fechada e de providência divina. Eu vivo isso até hoje na minha vida. Ser fiel quando as coisas não acontecem. Ser fiel quando tudo se esvaziar na sua casa, na sua porta. Eu já contei para os irmãos aqui um dos testemunhos mais lindos que aconteceu na minha vida. Saudosa lembrança, pastor Adilson, vindo de Anápolis, no meu carro, escutando Cícero Nogueira com a fitinha. Fiz a entrega em Anápolis e estou voltando dos vidros abertos, aquele vento batendo na minha cara e eu todo alegre, feliz, sentindo a presença de Deus. Cícero Nogueira lá no último, lá eu ouvia o som, mas era no último mesmo. Aí ainda não aguentava entrar no carro quando eu estava escutando música, louvor aliás. De repente uma voz disse assim: faz uma compra grande, leva lá em Pontalina para o meu servo Adilson. Ainda hoje eu ouvi essa voz dentro do meu carro. As portas de fora se fecham, você dobra os joelhos e entra na despensa de Deus na oração, porque a porta do céu nunca se fecha para um crente fiel. Vai em quem pode te ajudar, busca em quem pode fazer por você. Enquanto você está dentro das portas da eternidade em oração, Deus está trabalhando em seu favor. Crente não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás do crente e acompanha um crente. Não para a tua caminhada de fidelidade, vai andando e a bênção de Deus vai chegar onde você está. Creia. Pastor Adilson com a família inteira em oração. E eu vindo aqui, Deus fala comigo. Aqui, ó, Pontalina, e eu em Piracanjuba. Eu passei primeiro na casa do pastor Laércio. Primeiro, toda viagem que eu fazia, primeiro eu passava na casa do meu pastor. Queria ver ele, dar um abraço, tomar um café com ele e ir embora. Edna morria de raiva. Parece que você é casado com o pastor Laércio. Aí, um dia ela falou isso para mim. Não, minha velha, é porque eu gosto demais dele e tal. Você vem aqui primeiro ver sua mulher dar um beijo, você vai primeiro lá para o pastor Laércio. Mas eu pirraçava ela e ia assim mesmo. Aí eu cheguei no pastor Laércio e disse: pastor, eu estava vindo de Anápolis e eu ouvi um negócio no meu coração aqui forte, que era para mim fazer uma compra. Aí ele disse: levar para o pastor Adilson? Falei: é. Como é que o senhor sabe? Porque Deus falou comigo aqui também. Sério? Falou. Aí nós fomos num supermercado chamado Brotas, né? Num supermercado chamado Brotas. Naquela época, em 97, nós fizemos uma compra de R$512 mais ou menos. Acho que foi isso, 512. Imagina o tamanho da compra. Eu enchi o porta-mala do Del Rey. Conhece o porta-mala de Del Rey? Eu enchi o porta-mala do Del Rey e enchi o banco traseiro.
Compramos mais ou menos uns 4 tipos de carne. Enchemos aquilo. E a gente foi para Pontalina. Isso era mais ou menos já umas 4h30. Quando nós chegamos em Pontalina, estava dando quase 6 horas. Paramos na porta, buzinamos. Pastor Adilson saiu com os olhinhos inchados. Ele usava um óculos bem forte. Saiu com os olhos inchados. Pastor Laércio, pateou, irmão divino. Na época eu era presbítero. Pateou, irmão divino. Pateou, rapaz, e tal. Entra para dentro. E sentou, e alegrinha ali, conversa. Vai, vocês querem tomar uma água? Queremos, trouxe uma água para nós. Aí saiu a irmã Itamara. Aí daqui a pouco saiu os menininhos, 3 filhos que eles tinham. Saiu os menininhos também, e tal, e aquele sorriso todo. De repente ele disse assim: pastor, me desculpe, eu não poder oferecer para o senhor um café, porque tudo que nós tínhamos acabou ontem de manhã. A gente não almoçou ontem, não jantamos ontem, não tomamos café hoje cedo, não almoçamos, e a gente também não vai jantar. Pastor Lécio, vai, filho. Jesus mandou nós virmos aqui trazer para você um socorro. Hoje você vai jantar. Homem de Deus, não entrou em desespero, não saiu correndo na casa de ninguém, não foi em busca dos ímpios, foi para a oração, foi para os pés de quem resolve. Aleluia, aleluia. E a gente foi lá e chamou ele, e começamos a descarregar essa sacola de trem, irmão. E a meninada alegre, feliz. E já acharam lá uma sacola que tinha bolacha recheada, bolacha de sal, bolacha de doce. E esses meninos já entrou na bolacha, a irmã Itamara já colocou lá a vasilha para fazer o café e tal. E nós descarregando, quando terminamos de descarregar tudo, as lágrimas nos olhos daqueles irmãos assim caía, e a gente via que era de contentamento, de alegria, porque Deus é o que cuida daqueles que confiam e são fiéis a Ele. A gente tomou o café, só não comemos nada. Tomamos o café e saímos. Naquela época eu trabalhava e eu pegava quase tudo era cheque, eu não pegava em dinheiro. Eu estava com R$10 no bolso, que era para comprar pão para a irmã Edna, que eu sempre guardei no bolso o dinheiro do pão dela. Cedo, eu sempre vou lá comprar o pãozinho dela. Eu sempre deixo o dinheirinho do pão dela. Ela gosta de pão, que falta é morrer. Ela troca pão, ela me larga e vai para o pão. O que acontece? A gente deixou tudo, orou com eles falou língua estranha, as crianças falaram língua estranha. A época que criança era batizada com o Espírito Santo, filho de crente falava língua estranha. E a gente entrou no carro naquele gozo, naquela alegria, aleluia, porque Deus fez algo. A gente viu que aquilo ali era uma ação de Deus na nossa vida em favor daquele povo. E aí quando eu peguei o trevo de Pontalina para entrar para Cromínio ali, que eu saí no trevo, eu parei o carro. Eu disse: pastor, ouvi uma voz aqui de novo. Ele disse: já sei. Mandou você voltar para dar dinheiro para o Adilson. Eu falei: eu tenho R$10 no bolso aqui. Ele disse: eu também tenho 10. Então vamos lá voltar e dar esse 10, ele 10. Eu, o meu pastor. E eu peguei o carro e para trás. Cheguei lá, o Adilson estava com a cara cheia de bolacha, de tanto comer bolacha. Aí, Adilson, ficamos dentro do carro mesmo, chamamos assim, ó, pela garagem. E ele veio limpando a cara. Ô pastor, tadinho. 2 dias sem comer, gente. Homem de Deus, dirigindo igreja, pastoreando. Igreja pequena, pobre. Adilson, rapaz, a gente estava saindo aqui, e aí Deus mandou nós voltar, porque a gente precisa entregar aqui um negócio para o senhor. E eu tirei do bolso os R$10, pastor Laércio deu os R$10 e entregou para ele. Irmão, ele caiu no chão quando ele pegou os R$10. Quando ele viu aquela cesta de 500 e poucos reais, ele chorou. Mas quando ele pegou os R$20, ele caiu no chão gritando: Deus, obrigado! Ele ficou mais feliz do que com a cesta. E a gente não entendeu nada. De repente ele levantou chorando: pastor, o rapaz da Celg passou 3 horas aqui hoje na minha casa e disse: pastor, foi expedido um mandato para poder cortar a energia da igreja, mas eu vou esperar o senhor até amanhã. Se até amanhã o senhor pagar, eu não vou cortar não. Mandou cortar hoje, mas eu não vou cortar não, viu? Tenta arrumar o dinheiro, e aí o senhor paga. Aí amanhã, quando a gente vier, o senhor mostra o talão. Ele disse: tá bom. E a energia era R$19 e alguns centavos.
Aleluia! Há um propósito de Deus quando as portas se fecham. Vamos ser fiel ao Senhor, igual a igreja que estava em Esmirna. Era pobre, estava com dificuldade, as portas estavam fechadas, mas Deus disse para ela: tu és rica, porque está com dificuldade, mas é fiel. Aleluia! Aleluia! Tem gente que, por não confiar em Deus na hora da prova, se desvia do evangelho, acusam Deus de injusto. Eu já vi, irmão, alguém fazer isso. Não entende que há um processo de Deus em tudo, nessas coisas. Deus quer nos ensinar. Eu gosto do apóstolo Paulo. Vamos ler aqui no livro de Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Grande apóstolo Paulo, maior desbravador do evangelho depois de Jesus, maior missionário, maior teólogo de toda a história do mundo até hoje. Nunca houve um teólogo igual Paulo. Todo teólogo, para escrever as suas teses, precisa do que Paulo escreveu para dar sustentabilidade. Ninguém era mais fiel do que Paulo naqueles dias. Mas olha o que Paulo escreve aqui. Vamos lá, verso 12, Filipenses 4:12, a igreja, 1, 2, 3. Verso 13, posso. Não é posso tudo. Essa expressão, ela não é correta e não são dos originais. Eu não posso tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser fiel em abundância e posso ser fiel na hora da escassez. Eu sei ser fiel quando está sobrando dinheiro e sei ser fiel quando não tem dinheiro no bolso. Em qualquer situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou instruído. O que eu estou fazendo? Instruindo vocês a saberem a se comportar na hora que a adversidade chegar. Glória a Jesus. Existem pessoas, ou determinadas pessoas, que entram em desespero, parte para uma vida de desonestidade, na esperança de sair da dificuldade. Eu já vi pessoas, crente, que entrou em prova e saiu e foi transportar droga, morreu no beco. Crente, fazendo tráfico. Outras pessoas vão para a prostituição. Outras pessoas roubam, furtam. Mas os fiéis, vai para sua casa, fecha a sua porta e fala com o dono de tudo. E o dono de tudo manda as providências. Fidelidade quando as coisas faltarem. Outro sim, presta atenção, irmãos, Deus é tremendo. Fidelidade quando o salário é pequeno. Fiel quando não tem nada. Fiel quando a porta se abre, mas o salário é pequeno. É fácil ser fiel ganhando pouco? Sim ou não? Mas é possível para quem conhece a Deus? Por que que certos tipos de milagres estão extintos? Por causa de infidelidade. Daqui para frente vai pegar um pouco aí, tá? Aí se você não der conta de dar glória a Deus, fala bem baixinho. Ai. Ai. Mas receba que essa aqui também é de Deus. Eu conheço muitos crentes que por ganhar pouco, esquece da sua fidelidade com o culto,
e das reuniões da sua igreja. Começam com desejo de ganhar um pouco mais, arruma 2 empregos. Estou falando a mentira? Fazem bico. Por essa razão, passa meses sem virem à casa de Deus e acabam esfriando na fé. Pastor, está difícil. Não está tendo tempo, pastor. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que construir. E aí a correria, e vai para cima, e vai para baixo, e vai para cima, e vai para baixo. E ele levanta cedo, e vai dormir tarde, e trabalha, e faz hora extra, e faz hora extra, e faz hora extra. E ele não aparece no culto de ensino, não aparece na sexta-feira, não aparece na escola dominical, porque ele trabalhou demais a semana toda. Aí de manhã, que é o dia do Senhor, ele ainda rouba o dia do Senhor, porque ele pega para ser seu descanso. O domingo não é seu, é do Senhor. O domingo é de se passar na casa de Deus, na presença de Deus, trabalhando para Jesus. O domingo é do Senhor. Tem crente que rouba o dia do Senhor, rouba, usurpa o dia do Senhor. Não aparece na casa de Deus. Pastor, mas eu só tenho essa porta. Se eu sair, como eu vou cuidar da minha família? Eu já ouvi alguém dizer isso. Trabalhando noite. Não pode vir para a igreja porque trabalha à noite. Eu trabalhava num emprego quando eu estava noivo para casar. Faltava o quê? 2, 3 meses? 2 meses. Não faltava nem 2 meses para o meu casamento. E eu trabalhava num emprego ganhando um salário e meio. E eu estava já passando para 2 meses que a minha, como é que fala lá? A minha escala de serviço era só à noite. Eu tive que tirar folga de 2 funcionários que entrou de férias. Um entrou num mês, o outro entrou no outro. Eu tive que tirar fora, e eles eram da noite. Eu tinha que trabalhar à noite. E nesse trabalho que eu trabalhava à noite, quando era por volta de 1, 2 horas da manhã, o que dava, irmão, de gay e de prostituta naquele ambiente, depois das 2 horas da manhã. E tinha dessas mulheres que descobria que eu era crente, todo mundo no meio dessas mulheres lá, os meninos, eu ficava lá longe, afastado, calado, quietinho no meu canto. E ele não vem para cá não vem para cá não. O bonitinho lá, o gatinho, me chamava de gatinho. E eu era bonito mesmo, não adianta não. Ué, pastor, por que o senhor ficou feio? A vida é difícil, a vida é injusta. Eu era bonitão, né? E o gatinho lá, e o bonitinho lá, e o branquinho lá, ele não vai vir não? Não, ele é crente. Sabe o que essa mulher fazia? Arrancava a roupa e vinha para o meu lado. E eu, Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus. Sai daqui, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai, capeta! Eu gritava mesmo. E eles riam. Os gays. Isso era o mínimo que eu via. Um dia, o camarada filho do patrão chegou lá e de 5 horas da manhã. Pode dormir, eu vou ficar aqui para você. Eu estou sem sono. O filho do patrão chegou. Pode ficar aí, eu vou ficar aqui na bomba para você, aqui abastecendo. E eu peguei e fui. Só que ele tinha armado uma cilada. Ele tinha pagado uma mulher para ir para o meu quarto, para me derrubar, para mim sair da igreja, porque nós era parceiro de festa. Quando eu cheguei no quarto, a mulher está nua, deitada na minha cama. Quando eu vi aquela mulher, aí ela me chamou, vem cá, benzinho. Eu corri na minha bolsa que estava pendurada, eu tinha uma boroca, uma bolsa pendurada, e nela estava a minha Bíblia. E eu peguei minha Bíblia, pus na cara e sai, capeta, sai, demônio, sai em nome de Jesus, eu te repreendo. E a mulher saiu doida, correndo nua no posto. E eu, tranquei a porta e caí na oração, o coração acelerou. Jesus, me ajuda, tira essa imagem da minha cabeça, tira isso dos meus olhos, Jesus. Mas eu faltava 1 mês e meio para casar. Eu estava pagando o guarda-roupa de 3 portas que eu tinha comprado. Eu estava pagando o bujão, o fogão, a cama. Eu tinha parcelado tudo em 3 vezes. Ainda tinha que comprar outras coisas. Faltando 1 mês e pouco para casar. E esse emprego atribulado, destruindo a minha vida, não deixava eu ir para a igreja, vendo porcaria à noite. No dia da minha folga, eu saí cedinho, fui para a casa do pastor. Cheguei, pastor, eu quero conversar com o senhor. E meu emprego é isso. O que eu faço, pastor? Ele disse, meu filho, meu filho, a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal.
Pastor, mas eu tenho só 1 mês e pouco para casar, se eu sair desse emprego. Você não confia que Deus é poderoso para te abrir uma porta maior? Falei, então não vou voltar mais para esse serviço não. Nem fui lá avisar o patrão. Quando deu 7 horas, a minha patroa, a minha gerente lá do posto ligou. Eu estava na casa, não sei de quem lá, ela ligou e mandou perguntar por mim. Eu falei, pode avisar para ela que eu não vou mais não. Mas você não pode, tem que vir pagar aviso. Tenho nada, eu não tenho que pagar aviso nenhum não. Devo para vocês que me devem, pago que vocês me devem. E eu não vou ir mais não. Aí contei para a Edna. Aí a Edna disse, e agora como é que nós vamos fazer? Falta um pouco aí e tal. E agora meu filho, papapá. E ela entrou, eu vi que ela ficou desesperada, preocupada. E eu falei para ela o que o pastor Lécio me disse. Deus é fiel para me abrir uma porta maior. Terça-feira, eu saí daquele emprego que estava destruindo a minha fé. Porque eu queria ser fiel a Deus. Porque eu queria estar na casa de Deus. Porque eu queria trabalhar para Jesus. Na sexta-feira, o Celso passa na minha casa. Ô irmão divino, opa, rapaz, você já vendeu polvilho? Falei, não. Eu estou indo para Goiânia, você quer experimentar vender? Talvez você dá certo. Falei, embora. Entrei no carro com ele e vim para Goiânia. Paramos num setor aqui, Vila São José, em Goiânia. Paramos na Vila São José. Ele disse, é simples. Chega na porta, bate, a pessoa sai e diz, opa, estou vendendo um polvilho caseiro aqui lá de Piracanjuba, passado na peneira de arroz, batido 2 vezes, o polvilho é fino, quer me comprar uma quarta? É só isso que tem que dizer, pois deixa comigo. Ele saiu para um lado, eu saí para outro. Quando foi 11 horas da manhã, nós encontrou. Eu pegando a última quarta, ele também. Nós tínhamos levado 22 quartas, eu vendi 10, ele vendeu 12. Ele especialista e eu primeiro dia, vendi 10 e ele 12. Aí ele ficou doido da cabeça comigo. Quer trabalhar para mim? Eu falei, quero. Quanto é que eu vou ganhar? Vou te dar 10% da venda, mais um salário fixo. Falei, feito. E eu fui trabalhar nesse negócio com ele. Chegava cedo, ia para a igreja, tinha tempo para oração. Quando chegou no final do mês, ele foi acertar comigo 4 salários e meio. Aleluia. 4 salários e meio. Quando a dona Edna viu o pacuru de dinheiro, ela ficou doidinha da cabeça. Falei, Deus é fiel. Se você é fiel à sua casa, fiel à sua obra, fiel à sua vontade, mesmo quando você não está ganhando nada, Deus abre a porta de cima e te coloca sobre o muito, porque Ele é fiel para reconhecer a tua fidelidade. Mas a gente tem fé para isso, irmão? Ninguém que renuncia em prol da obra de Deus tem prejuízo. Ninguém. Mas a nossa fé está tão limitada que limita a nossa fidelidade. Sim ou não? Hã? Sim. A gente deixa de ir para a igreja, para de vir para o culto, esfria na fé e pior, irmão, acostuma a não vir para a igreja. A pior coisa na vida de um crente é ele acostumar a não vir para o culto. O culto deixa de fazer parte da sua vida diária. Ele não sente saudade da igreja, ele não sente saudade dos hinos, ele não sente saudade da comunhão, ele não sente saudade dessa graça que nós recebemos na coletividade. Se torna fatalista, perde a fé, não crê mais em milagres e em providências de Deus. Quebramos o mandamento de Jesus no capítulo 6, no versículo de número 30 e quanto que eu li aqui? 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Primeiro as coisas de Deus, primeiro a necessidade da obra, primeiro a casa de Deus, a sua presença nela é importante, e as demais coisas, Deus lá do céu está trabalhando para te dar amanhã, e Ele é fiel para te dar muito mais do que você pediu ou do que você pensou. Ou não é esse Deus que servimos? Hebreus 10, 22 ao 25. 22 diz: retenhamos firme a nossa confissão, ou a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, considerando uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso de número 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Alguns têm esse costume de deixar a congregação. Diga amém, para mim saber que você está vivo aí sentado. Antes, admoestando uns aos outros, tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. A nossa fidelidade precisa ser evidenciada quando o recurso é pouco, sabendo que Deus faz milagre no pouco que temos, quando somos fiéis. Interessante que é quando a gente não tem quase nada, quando as coisas são pequenas, quando tudo é limitado, é o momento que a gente mais faz, que a gente mais trabalha, que a gente mais empenha, que a gente mais investe na obra de Deus. Agora o terceiro aqui, diz amém. Fidelidade. Não precisa repetir não, é porque eu parei para beber água. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas, independente da crise social que você está vivendo. Há pessoas que pensam que dízimo não é mandamento, e hoje na internet se prega isso demais. E eu queria que tivesse aqui toda a igreja. Por isso que tem hora que eu tenho vontade de pregar nos cultos de domingo, para pegar aqueles que não vêm para o culto de ensino. Hoje há um problema sério nas igrejas com relação a isso aqui. Porque falar de dízimo, irmãos, de ofertas, é um tema que incomoda muita gente na igreja. Mas não deveria. Afinal, é um mandamento, é uma ordenança, é bíblico. E eu sempre evitei pregar sobre dízimo a minha vida toda. Quem congrega aqui desde o começo, quando eu vim para cá, levanta a mão, desde o começo. Quantas mensagens sobre dízimo vocês ouviram eu pregar aqui durante esses anos todos? Vai fazer 9 anos que eu estou aqui. Eu sempre evitei, para não ouvir aquelas conversas assim, mas o pastor só fala de dinheiro. O pastor só fala de dinheiro. Porque eu acredito que um crente, quando ele vai absorvendo a palavra, vai ouvindo, o coração dele vai sendo transformado, e essas coisas automaticamente vão acontecendo de forma voluntária, sem você ter que cobrar. Porque um dos fatores do dízimo é gratidão. É uma oferta de gratidão que você dá para Deus, pela providência dele na sua vida. E você traz como gratidão. E esse tipo de coisa começou a existir muito antes de ser determinado por Deus a Israel. Por que que Abel trouxe o melhor das suas ovelhas para ofertar a Deus? Naquela época não tinha culto, não tinha pastor. Mas o Abel foi lá, chegou no final do ano, viu as suas ovelhas, o quanto rendeu, pegou o melhor do rebanho e disse: esse eu vou ofertar como gratidão a Deus. E trouxe a sua oferta. Caim fez do mesmo jeito. Só não foi aceito porque a sua atitude fora do altar era uma atitude reprovável. No entanto, ele também teve a atitude de trazer como gratidão. Falar isso hoje incomoda muita gente, mas é uma ordenança bíblica. E nós temos que observar Malaquias capítulo 3:10, coloca aí, que foi uma das falhas que Israel cometeu depois do cativeiro.
Quando eles foram para o cativeiro, eles perderam muitos princípios que eles tinham quando estavam em Jerusalém no culto. Quando eles voltaram, essas práticas já haviam sido esquecidas na vida de muitos filhos. E olha aqui o que Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se eu fosse traduzir para hoje, a tesouraria da igreja. Para que haja mantimento na minha casa. Recursos. Para que a casa e os que trabalham na casa sejam beneficiados por isso. Eram os dízimos dos hebreus que mantinham os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Porque eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor. Eles não tinham terra, eles não tinham lá herdado na terra de Canaã um espaço para trabalhar. Então eles tinham que ter sua função na igreja. E eles iriam trazer essa oferta para a casa de Deus, esse dízimo, para que esses homens tivessem condição de manter a obra de Deus. Para que o pastor tenha tempo de estudar, de orar, de buscar, para no culto de quarta-feira valer a pena você vir. Valer a pena você ficar aqui 1 hora e meia sentado? Sim ou não? Para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora, depois façam prova de mim. Pega o que é da casa de Deus e traz, que eu vou mostrar para vocês o que eu sou capaz de fazer quando vocês é fiel. É isso que ele está dizendo. Faça a prova. Que prova? Se fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e vos mandar derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. A devolução do dízimo, da oferta, porque não se rouba a Deus só no dízimo, se rouba também na oferta. É um mecanismo espiritual que faz as portas do céu abrir sobre a sua vida. Por que é tão difícil devolver um dízimo, dar uma oferta na igreja? Por que, gente? Eu, quando fui devolver meu primeiro dízimo, irmão, mas que dó que eu estava daquele dinheiro que eu ia entregar na tesouraria. Eu fui com dó. Ah, não, é muito. Eu ganho tão pouco. Ah, não. Cheguei lá, meu dízimo, com a cara assim, todo triste, doído. Quando o tesoureiro pegou, fiquei... Levei com dó, mas foi ruim. Vim embora, ah, não, meu Deus, eu não podia ter dado. E o pastor tinha dado um rala no culto de ensino com os crentes que não era dizimista. Como é que você vai ver grandes milagres se você não tem coragem de trazer algo que Deus te pede para que as portas do céu se abram sobre a sua vida, sua casa, sua família? Vocês ainda estão aí ainda? Por que numa igreja de 200 crentes tem 50 dizimistas? Pois é, vamos ler agorinha. Eu fui para casa, com aquela dó daquele dinheiro ruim. Aí quando eu cheguei, que eu fui orar para dormir, me deu uma vergonha de Deus. Senti vergonha de Deus. Me senti o pior dos homens. E eu levantei, sabe, irmãos? E eu fui no espelho, olhei para mim no espelho. E eu me voltei contra aquele cara que estava no espelho e acabei com ele. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Você era um cachaceiro, um mulherengo. Você estava marcado para morrer. Um garimpeiro velho jogado na lama. Nem tua família te honrava, ninguém gostava de você. E eu passei para aquele camarada, mas eu falei trem para ele, irmão. E ele teve que me ouvir, ele não saiu de lá.
Agora Jesus te salva, te limpa, te cura, te dá uma nova vida, te deu irmãos, te deu um excelente pastor, te deu um bom emprego, e você está com dó de devolver essa mixaria para aquele Deus que tem feito tudo na tua vida. Você nem merece o céu, viu? Seu nojento. Se converte, toma vergonha. E acabei com aquele camarada. Depois que eu falei tudo, eu fui dormir aliviado. Nunca mais eu trouxe um dízimo com dó na casa de Deus. Eu trago com alegria, porque eu sei que quando eu devolvo com gratidão aquilo que Deus me pede, as janelas dos céus estão abertas para a providência, e muito mais do que aquilo vem sobre a minha vida, e eu tenho vivido milagres e milagres e milagres. Fidelidade naquilo que Deus me pede. Ai, ai. Muitos irmãos têm se mostrado infiel com relação às suas contribuições. Ficam zangados quando o pastor fala. Tem alguém zangado aqui essa noite? Não? Só uns 4 que falou, né? Tem alguém zangado aqui essa noite? Tem certeza? Fica zangado quando o pastor fala. Muda de igreja. Diz que o pastor só fala de dinheiro. Se esquece que o dízimo e oferta, além de ser uma forma de adoração, também é uma forma de blindar sua casa. É uma forma de proteger sua família. O devorador não vai entrar lá, e o devorador não vem somente para roubar a tua finança. Ele vem para roubar teu filho, ele vem para roubar tua filha, ele vem para roubar a paz do seu lar, ele vem para destruir a sua harmonia. E ainda por cima mantenha a tua consciência tranquila quando você tiver que orar a Deus para pedir uma providência do céu em favor da sua vida. Porque você vem que nem Ezequias: Senhor, tu sabes que eu tenho andado em fidelidade na tua presença. Quem é que tem coragem de fazer essa oração e não sentir que o diabo colocou uma cunha na tua mente para quando chegar em determinado ponto a tua consciência dizer: aqui você não é. Versículo de número 11 de Malaquias 3, vamos ler. Oh, glória a Deus. A igreja. Diz o Senhor dos exércitos: o devorador não terá espaço na sua vida, não terá espaço na sua casa, não terá espaço em nada do que você faz, a não ser que você entre numa provação que nem Jó. Fora disso, as janelas do céu vão estar abertas sobre a sua vida. Traz o que é do Senhor, seja fiel. Pastor, mas Jesus repreendeu os fariseus lá em Mateus 23, vamos ler? Mateus 23. Jesus repreendeu os fariseus? Ou Jesus mostrou um lado positivo e um lado negativo? Vamos ver lá, Mateus 23, 23. Depois desse rala que o profeta Malaquias deu em Israel, Israel voltou a ser fiel no dízimo. Agora olha como é que eles estavam dizimando. Vamos lá, 1, 2, 3. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endrio e do cominho todos, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eles eram dizimistas. Eles contavam o tanto de folha que dava lá
no trenzinho verde comprido, como é que é o nome? Na cebolinha, tanto de folha de coentro, do êndrio, do cominho. Eles contavam quantos ovos a galinha dava e tiravam do dízimo. A galinha pôs 10 ovos, esse aqui é do Senhor. O leitãozinho deu 10 leitão, é do Senhor. Lá em Cromínia tinha crente que devolvia o dízimo dos bichinhos, levava lá para casa. Pastor, o leitãozinho lá do dízimo lá, esse é para o senhor. Beleza. Quem comia esse bichinho? É o pastor mesmo, é o sacerdote. Chega a faca no bichinho, tira as pinhas, come tudo frito lá com os menininhos, fica tudo barrigudinho, alegrinho, glória a Deus. Agora vai lá para ver se dá praga no leitãozinho dele. Vai lá para ver se lá tudo não prospera. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, a galinha teve 20 pintinhos, 2, quando crescer é do senhor. Teve um irmão que falou assim: pastor, minha galinha deu 10 pintinhos, viu? Um é do senhor. E o pintinho cresceu, e a galinha botou de novo, e o pintinho tornou a crescer, cresceu de novo. 4 anos depois, eu falei: se esse pinto tivesse vivo, olha o tamanho do bicho. Eles eram minuciosos no dízimo, mas omitia o juízo, era injusto quando faziam julgamento. Não eram misericórdia, não sabiam perdoar quem errava. Porque a fidelidade tem que te alcançar em tudo. No dízimo, na frequência do culto, nas ofertas. Fidelidade na rua, fidelidade no trabalho, fidelidade na sua casa, fidelidade nos lazeres, fidelidade aonde você for, você tem que estar firme na fidelidade a Deus. Jesus disse: devolva o dízimo do cominho, do êndrio, disso e daquilo outro, mas tenha misericórdia, seja justo, fazei essas e não omitis aquelas, para ser perfeito. Ele não estava reprimindo os fariseus porque eram bons dizimistas. É porque eles não sabiam lidar com o povo. Estavam perfeitos numa área e imperfeito no outro. Tem gente que é o inverso, é justo, é misericordioso e tudo, mas nessa, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar: ai de vós, que sois misericordioso, que sois justo, que sabeis fazer justiça, mas não devolve dízimo. Aí Jesus dizia: faça essas e não omitir aquela. Ele ia fazer do mesmo jeito. Amém? Ah, pastor, mas eu ganho muito pouco, não vai dar. Mas você nunca vai conseguir fazer nada com seu ganharzinho pouco, porque você não crê em milagre. Você não é fiel no pouco. Quem não devolve dízimo de quem ganha 1.000 e não tem coragem de devolver 100, se um dia ele ganhar 10, ele nunca vai dar conta de devolver 1.000. E quem devolve dízimo só se estiver sobrando, nunca vai devolver o dízimo quando as coisas estiverem limitadas na sua vida. Nunca. Aí Jesus diz em Mateus 25, versículo 23, as seguintes palavras: disse-lhe ao seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, ó fiel servo. Sobre o pouco foste fiel. Terminem. Sobre o pouco foste fiel. Se não é fiel no pouco, nunca vai chegar no muito. Aleluia. Se Deus tem te honrado, fazendo-te próspero, e a sua vida, fazendo-se próspero na sua vida, não se esqueça que Deus deve ser honrado por você. Receba esse conselho essa noite. Eu não coloquei aqui, mas tem um versículo em Provérbios muito. Quem é que lembra desse versículo? Honre ao Senhor com a primícia das tuas rendas
Cadê? Quem é que lembra desse versículo aí? Vamos lá, vamos ler e vamos concluir. Provérbios 3, verso 9 e verso 10. Vocês vão ler e eu termino por aqui. Vocês ainda estão felizes ainda? Tem um glória a Deus aí para Jesus? Viu? Hoje, Deus está falando poderosamente conosco aqui sobre fidelidade. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Para Deus, só serve primícias. Quem traz a sobra não verá milagre. Para Deus, só serve primícia. Você quer ver o princípio da oferta lá em Caim? Eu vou ler mais um versículo, nem que nós passamos 5 minutos, vale a pena, sim? Não passa? 5, 10 minutos aqui, ouvindo uma palavra dessa, vale a pena. Vamos lá para Caim e Abel, Gênesis capítulo, acho que de número 3. Gente, eu estou muito ruim para guardar versículo, vocês têm que me ajudar, estudando bastante lá para mim poder. Vamos ver aqui, Gênesis, capítulo 4, vamos lá. Capítulo 4, versículo de número 3. Vou mostrar 2 princípios de oferta. 2, para você entender. Por isso que eu tenho que ler esse versículo aqui. Eu quero que vocês leiam esse versículo. Vamos lá, toda a igreja, por favor. 1, 2, 3. Caim trouxe a oferta quando? Ao cabo dos dias. Em outras traduções antigas, no final da colheita. Ele trouxe no final. Ele trouxe quando ele viu que ia sobrar. Ele não trouxe no começo, ele trouxe no final. Agora veja o versículo posterior, versículo 4. Observa, veja como a Bíblia nos ensina. Vamos lá? 1, 2, 3. Tá bom. Abel trouxe o quê? Diga os primeiros. Caim trouxe os últimos. Abel trouxe o primeiro. Quem foi recebido? Quem trouxe o primeiro. Agora volte para Provérbios capítulo 3, versículo 9. Aonde nós estávamos? Isso. Capítulo 3 e o verso 9. Vamos voltar lá. Agora olha aqui o Salomão dando esse princípio para nós. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá, 1, 2, 3. Honra ao Senhor com a tua fazenda e as primícias da tua renda. Quando eu recebo o meu salário, antes de pagar a luz, a energia, o aluguel, é o do Senhor. Eu tinha uma agendazinha, a Edna lembra dela, ela se perdeu. Aí nela eu colocava tudo que eu pagava mensalmente. Tanto para o aluguel, tanto para a luz, tanto para a água, tanto para as compras, tanto para o remédio, tanto para isso. Ia colocando na agendinha, todo mês. Mas lá no comecinho primeiro, o dízimo. Eu não colocava o valor porque eu ganhava comissão. Então eu não sabia o valor. Mas primeiro era o dízimo. Quando chegava o final do mês, que nós juntávamos o dinheiro, era assim ou não era? Do Senhor. Esse aqui, vamos pagar. Nunca faltou. Nunca fiquei devendo. Nunca bateu na minha porta. E Deus sempre me abria as portas. Deus sempre. Porque quem honra a Deus, Deus lhe honra na necessidade. Versículo de número 10. Vamos lá? 1, 2, 3. Você só não vai ser abençoado a partir de agora se você não quiser. Honra o Senhor com a primícia da tua renda, com a tua fazenda, com aquilo que tu tem. Honre a Deus e se transbordarão os teus celeiros e se encherão os teus lagares. Deus nunca vai deixar de fazer um milagre na sua casa. Posso ouvir um amém? Deus abençoe vocês, que essa palavra continue no seu coração. Quarta que vem vamos falar mais de fidelidade. Ainda tem coisa boa aqui
que eu estou escrevendo e vai dar certo em nome de Jesus.